O Putin, inclusive, estava falando recentemente, eu vi uma coisa na mídia, de ele falando que a gente está bem próximo de uma terceira guerra nuclear. Então, Ou de uma terceira guerra mundial. O que você acha sobre isso? Você acha que isso é bravata do Putin ou realmente a gente está correndo esse risco de rolar uma terceira guerra mundial? eu acho que é por aí. Que está realmente rolando esse risco? Eu acho que tá porque, na minha opinião, né? Eu acho que o escalão de comando, tanto o escalão militar não. O escalão militar sabe dos riscos. Mas o escalão político dos Estados Unidos, ele está subestimando o desejo nacional russo de segurança. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errado, tem outros, você vai ouvir outras. Mas a análise que a gente faz é que eles acham que a Rússia não vai lançar. Você tem que olhar uma coisa, Monark. Recentemente, a Rússia cortou a venda de gás para a Polônia e para a Bulgária. Eles estão arcando com as sanções mais violentas da história, aliás, desde 2014. Um país que já chegou nesse ponto e que perdeu 24 milhões dos seus cidadãos durante a Segunda Guerra Mundial, não vai voltar atrás. Eu acho que nós corremos um risco sério de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, sim. Mas aí seria o fim do mundo, né? Se acontecesse, porque, tipo, quando as bombas atômicas começam a voar, quando elas param? E se elas começarem a voar, tipo, o mundo no meio que acaba, não vai ter um inverno nuclear, essas paradas todas que dizem da bomba atômica? E tudo é possível, mas é aquela história, né? O que falta, na verdade, nas pessoas é bom senso, né? Eu não tô vendo bom senso nisso, porque as coisas não eram para ter chegado onde chegaram. Não eram para ter... Qual era o problema dele? Qual é o pretexto do Putin? Não era a OTAN? Então a OTAN poderia emitir um documento, falar, nós não vamos aceitar a entrada da Ucrânia. Esvaziava o argumento dele. Não, mas se cozinhou a crise até chegar aqui. Mas não houve um momento, acho que há um tempo atrás, que a Ucrânia aplicou-se para entrar na OTAN e ela foi recusada pela OTAN? Ela foi, acho que em 2008, mas ela colocou na Constituição que ela tem que entrar. E, na verdade, eu acho que o Putin joga com o seguinte: se deixar correr frouxo, a Ucrânia entra. Ele deve jogar com isso. Eu acho que uma boa parte dos países europeus não iam querer esse problema. Faz sentido, né? Porque o que eles ganham realmente de ter... Eles realmente precisam ter mísseis nucleares na Ucrânia para coagir a Rússia de alguma maneira? Será que é esse o interesse do Ocidente mesmo? Tipo, de tentar dominar globalmente e deixar a Rússia isolada? Não, eu acho que o interesse de algumas facções no Ocidente sempre foi quebrar a Rússia, né? Você tem a Guerra da Crimeia em 1856, você tem a própria Segunda Guerra Mundial, que o nazismo foi tolerado porque ele era uma ameaça a um inimigo do comunismo soviético, diga-se russo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente, tem todos esses problemas. Mas a gente tem que olhar que você está falando de um país que tem 7 mil ogivas nucleares e que está acuado, né? É verdade. Alguém com medo faz coisas que não faria normalmente, né? Exatamente. E você acha que esse negócio da guerra da Ucrânia vai acabar como, assim? Será que a Ucrânia... Qual que seria o melhor dos universos onde isso acaba? Como seria a melhor forma de acabar isso, na sua opinião? Eu acho que deveria ser negociado um acordo de paz, mas o Zelensky não tem. Ele não tem autonomia para assinar a paz. Ele não tem. Não tem. Por que não tem? Ele Porque não é ele presidente? tá na mão. Ele é um presidente nominal, cara. É um presidente assim. É o cargo dele, mas ele não manda efetivamente. Ele foi colocado ali por oligarcas da Ucrânia, o Kolomoisky. O Kolomoisky era a junção do Roberto Marinho deles com esses bilionários aqui do Brasil. Era dono da maior rede de televisão. E porque o Zelensky era ator cômico, né? Vamos lembrar que o Zelensky era um comediante. E ele fez um programa de sucesso. O Kolomoisky falou, não, você tem chance de ser presidente, e conseguiu colocar ele na presidência. Mas ele não manda nada. Ele é prisioneiro de oligarquias, ele é prisioneiro do pessoal que colocou ele lá, e ele é prisioneiro também. Os próprios Estados Unidos não vão aceitar uma paz lá, porque o Lloyd Austin, que é o secretário de Estado de Defesa americano, que é general da reserva, já declarou esses dias que o objetivo dos Estados Unidos é enfraquecer a Rússia. Entendi. Então, Terceira Guerra Mundial, e vamos nós, né? A gente não sabe. Sabe o que acontece? Monarca, aí a gente entra no seguinte problema. O custo. Porque quando a guerra começa há 2 meses atrás,
existia um entusiasmo juvenil muito grande das pessoas de acharem que era uma coisa romântica. De fato, aparentemente é. Na teoria. Na prática, vai ver quanto que a dona de casa francesa, alemã, está pagando por 1 litro de óleo de cozinha. Você está vendo uma Europa hoje que provavelmente está tendo que reusar óleo de cozinha, porque o preço está altíssimo. Uhum. Vai ver quanto que um alemão vai pagar pelo gás. Então, as pessoas têm que olhar. Olha, elas têm que pensar. Tudo bem, eu estou defendendo a Ucrânia, só que o meu padrão de vida vai cair, porque quando você começa a faltar disso, você vai abandonar algumas coisas. Você vai abandonar algumas coisas. A Netflix, esses dias, estava reclamando que ela perdeu consumidores. Ô, meu amigo, mas nessa inflação aí, perdeu assinantes. Você vai perder mesmo. Perdeu muitos assinantes, inclusive. Eles estão passando por maus bocados ali. Sim, mas é aí que tá, Monark. Veja bem, você tem sua família. O dinheiro diminuiu, você vai ter que cortar algumas coisas. O mais supérfluo é Netflix, né? É Netflix. Sim. E outras coisas também. O pessoal na Alemanha está aconselhando você a tomar menos banho, essa coisa toda aí. Eu não sei se é a hora que o negócio bater firme, porque você tem uma crise que ela está se avolumando e eu tenho uma teoria de que eu não sei se o Putin tem pressa em acabar essa guerra exatamente por causa disso. Olha só a crise que você tem aí. Um dos maiores produtores de cereais da Europa é a Ucrânia. A produção vai cair. A Ucrânia era tipo o celeiro do mundo, eles falavam, né? Muita produção de comida lá. A cesta de pão da Europa é a Ucrânia. Entendi. A produção vai cair, então sobe o preço. Tá? Aí depois você tem, o gás vai subir de preço também. Fertilizantes vai ter que aumentar de preço porque a Belarus é grande produtora, não está podendo exportar. Aí você tem um outro problema, você enfiou 5 milhões e meio de refugiados na Europa. Tem custo isso. Tem custo. Aí você tem o outro lado. Para um país fazer parte da OTAN, ele precisa gastar 2% do seu PIB em defesa. A maior parte dos países dava um migué nisso aí. Todo mundo dá, porque não, você vai pedir para Portugal gastar 2% do PIB dele com defesa? Ele vai, deixa os Estados Unidos me defender aí, né? Não, é impraticável, Monark, é impraticável. Então, só que agora vai acabar a miguelagem, a bigodagem. Verdade. Você vai ter que dar os 2%. Isso era o que o Trump brigava muito lá nos Estados Unidos. Exatamente, e com uma certa razão, mas o problema todo naquela época não tinha justificativa. Sim, vou aumentar pra quê? Por que eu vou fazer isso? Não tá acontecendo nada. Sim, mas agora tá acontecendo. Agora tá acontecendo, só que vai doer no bolso. Então você tem aí, ó a crise que eu tô te falando. Você tem refugiados, você tem aumento do custo de combustível, você tem aumento do gás, você tem aumento da comida e você tem os gastos com defesa.